Olá, amigo, amiga, irmão, irmã, seguidor aqui do canal Meu Alvo é Céu. Bom, estamos juntos novamente para meditarmos à luz das Escrituras. Tenho andado bastante ausente aqui no canal, porém temos produzido alguns conteúdos, temos mês de janeiro aí trabalhado forte, tivemos lançando bastante música aqui do canal, está na playlist músicas aqui do canal. Espero que você tenha ouvido, tenha gostado, tenha edificado a sua vida. Temos bastante coisa para falar nesse vídeo, afinal são quase 2 meses de ausência. Tivemos um outro vídeo em janeiro, mas nada sequencial esse ano ainda. Como todos aqui que tenham compartilhado, tenham andado e olhado, compartilhado nas redes sociais, tanto minhas pessoais quanto do canal, a minha esposa descobriu um novo câncer, então nós estamos aí bastante na luta, na correria. Esse mês de janeiro foi um mês bastante exaustivo, porque tivemos que correr atrás das liberações para poder fazer os exames. Aí, início de fevereiro, ela começou a fazer os exames, onde deu positivo para o câncer de mama novamente e com metástase bastante avançado. Eu creio que tudo tem um projeto de Deus, tudo tem um tempo de Deus, e por isso hoje nós vamos falar sobre fé. Porque é uma coisa que primeiramente nós que estamos mais antigos na fé nos questionamos: por que Deus? Então hoje nós vamos meditar sobre esse assunto. Aí você me pergunta, como é que estamos fazendo? O que estamos fazendo? Minhas cunhadas criaram uma vaquinha virtual para fazer a arrecadação. Quem entrar no Facebook dela, Tatiane Zini, ou no meu, no Facebook, Rocassiano Oliveira, Rocassiano Beck, vai encontrar lá o login para fazer a doação, se você tiver o desejo de ajudar. Também, se você tiver o desejo, aqui vai aparecer um QR Code, que é um QR Code direto no Pix para Tati. Talvez você encontre mais facilidade de fazer pelo Pix, então está aqui o QR Code. Também queremos agradecer as visitas que temos recebido da Néia, do Luiz, que Deus possa vos abençoar, do Paulo e da Ciúça também, irmãos aqui de vizinhos nossos, amigos nossos, congregamos muito tempo junto e temos um grande carinho por eles. Então nós agradecemos pelos meus parentes, pelos parentes da Tati, que têm nos ajudado, que têm nos auxiliado, pelos meus sogros, que têm de alguma forma também nos suportado. Então queremos louvar a Deus. Queremos louvar a Deus também pela visita do pastor João, do pastor David Mark e sua esposa, que ele também nos visitando, fazendo oração por nós, tem nos acompanhado. Então, agradecer pelo carinho da Igreja de Jesus, pela forma que nos abraçaram, pessoas que não nos conhecem, têm orado por nós, pessoas que de alguma forma têm nos ajudado. Queremos louvar a sua vida por isso. Irmão Edson, lá de Sumaré, de Campinas, quando precisamos ir para Campinas fazer o exame lá, conversei com ele, ele nos orientou como chegar no lugar. Então, pessoas que nos conhecem no passado, não deixaram de ser irmãos apesar da distância e têm nos ajudado. Louva a Deus pela sua vida, louva a Deus pela vida de vocês, e porque o Espírito Santo de Deus nos une no dia de hoje. Queríamos que fosse outro momento, um momento de alegria, mas para tudo, como diz Eclesiastes 3, há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Então que Deus possa abençoá-los. Se eu esqueci alguém, me perdoa, comente aqui embaixo. No próximo vídeo eu estarei fazendo essa correção. Mas desde já, no modo geral, agradeço à Igreja de Jesus, aos amigos, aos irmãos, aos familiares que têm orado por nós, têm nos ajudado, têm nos auxiliado. Você que já doou na vaquinha virtual,
Que Deus possa vos recompensar grandiosamente, que Deus possa multiplicar o que você fez por nós e que Deus possa nos abençoar. Então, logo após a nossa vinheta, adentraremos então ao nosso tema de hoje, como está a tua fé. Como está a tua fé? É uma pergunta que eu me fiz, uma pergunta que eu faço para a Tati, porque no meio de tantas coisas acontecendo, parece que nós não vemos resultado. Nós achamos que Deus, de alguma forma, está nos punindo, nos corrigindo, nos disciplinando. Mas na verdade, Jesus já nos falou que no mundo tereis aflições. Então, quando a gente olha para esse texto e nós vemos que Jesus já nos alertava, o próprio Deus já falava que neste mundo somos passageiros, somos peregrinos em terra distante, nós não podemos esperar muitas coisas deste mundo, porque nossa morada é celestial, nossa morada é longe daqui. E quando nós olhamos para as Escrituras, e Paulo nos afirma, permaneceis firmes e inabaláveis. É fácil permanecer firme e inabalável quando a pessoa que você ama, a pessoa que você gosta, está passando por uma dificuldade e você não consegue alterar ou mudar ou estar no lugar, trocar lugar com ela. Não é fácil. A fé é a certeza das coisas que não se veem. Em Hebreus 11:1, Paulo também nos afirma isso. Se nós somos crentes no Senhor Jesus, Deus é o dono da situação, o Criador, o Fundador. Por que Deus não curou a Tati? Por que Deus permitiu que o câncer voltasse? E será que eu vou ter fé para crer que Deus possa novamente fazer, intervir e mudar a história da vida dela, da saúde dela novamente? É impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6 nos fala novamente. Então, quando eu estou passando sem problemas, sem dificuldades aparentes ou coisas passageiras com mais facilidade, a nossa tendência é declarar esses versículos e falar: olha, não se preocupe, Deus é maravilhoso, Deus é bondoso, Deus é generoso, Deus é gracioso, Deus vai fazer na sua vida infinitamente mais do que você pediu, o que você pensou. Isso não é mentira. Mas mesmo quando nós passamos pelas dificuldades, por mais que a gente passe pelas tribulações, Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo esse mesmo Deus que fala permanecer firmes e inabaláveis quando tudo vai bem e quando as coisas aparentemente aos seus olhos não vai bem. Por que aparentemente aos nossos olhos? Porque nós esquecemos de quem é Deus nas adversidades. Nós esquecemos do que Deus é capaz de fazer nas adversidades. Nós só lembramos de Deus quando tudo vai bem. Olha, eu vou na igreja, eu dou meu dízimo, dou minha oferta e não me falta nada. Eu tenho minha casa, meu carro, saúde. Então, esse Deus realmente é muito bom, é maravilhoso, é fácil servir. E quando vem a dificuldade? E quando vem as lutas? É fácil seguir esse Deus? Então, quando nós olhamos para esses 3 textos bíblicos, em tempo de abundância, são fáceis de declarar. Meditar, declarar, profetizar na vida do irmão, da irmã. Mas quando as lutas vêm, as dificuldades, agimos como a mulher de Jó. Amaldiçoa o teu Deus e morra. Está lá em Jó 2:9. Todos nós conhecemos a vida de Jó. Jó, um homem íntegro, reto diante dos olhos de Deus, próspero, de repente lhe é cometido uma enfermidade, ao ponto de a Bíblia relata que ele pega cacos de telha e começa a se coçar, porque ele não consegue mais alívio. Então a sua esposa
olha para ele e fala, olha Jó, não tem mais jeito para você, amaldiçoa seu Deus, parta, morra, vai-te embora. E então nós vemos que Jó responde à mulher, louca, mulher, você age como uma louca, quando você recebeu as benfeitorias de Deus, você louvava, adorava, e agora você quer amaldiçoar, maldizer o teu Deus? Tu é louca, mulher. E muitas vezes, irmãos, eu e você agimos dessa forma. Por isso que Deus relata na Bíblia, deixa registrado o livro de Jó, porque a mulher de Jó é diferente de mim e de você. Nós queremos sempre questionar Deus, por quê, por quê, por quê, por quê, e nunca para quê. Nós vemos quando Jesus passa pelo caminho, lá tem um homem cego, e a primeira coisa natural que os apóstolos falam, Jesus, quem pecou? O pai dele, a mãe dele, ele, para que ele viva nessa situação. E olha que Jesus respondeu, não foi ele, não foi seus pais, foi para que se cumprisse a glória de Deus. E às vezes, o que nós imaginamos, então, como é que Deus vai trabalhar na humanidade se não houver testemunhos da sua misericórdia, da sua fidelidade? Como é que Deus vai trabalhar numa humanidade corrompida, distante, pecaminosa, se não houver testemunhos vivos da sua graça, da sua misericórdia aqui na Terra? Porque nós vemos que recentemente nós passamos por uma pandemia. Tanto o ímpio quanto o justo passou por ela. Então, muitos acham que foi por causa da vacina. Poucos declararam que foi misericórdia e graça de Deus que passamos por aquela pandemia. Na minha casa não faltou nada. Não atrasou uma conta de água, não atrasou nenhuma conta de luz. Nós não tivemos intercorrências graves por causa da Covid. Isso é misericórdia e favor merecido de Deus. Mas os homens acharam que é por causa da vacina. Não, porque se o candidato A e B não tivesse comprado a vacina, se a população não tivesse sido vacinada, nada contra a vacina, irmãos, ou quem nos ouve. Mas a questão é que nós depositamos a nossa confiança não mais em Deus, nós depositamos naquilo que nós pegamos, daquilo que nós vemos, e esquecemos que existe um Deus poderoso ainda agindo em nosso meio. E talvez nós questionamos a Deus o porquê o Senhor não olha para a nossa casa, não cuida mais de nós. E esquecemos que porque eu, homem pecador, não me rendo mais aos pés do Senhor. E agimos como crianças birrentas, a não se for para ter dificuldades. Para que eu preciso da igreja ou de Deus? Agimos então como loucos. Desprezamos Deus agora. Deus só me servia quando tudo estava bem. Agora não me serve mais, porque as minhas necessidades não estão mais sendo supridas. Qual que é? O meu ego, a minha vontade. Não a vontade de Deus. Esquecemos quando nós oramos no Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Aí nós vemos que, então, há um despertar e as pessoas param de orar ao Pai Nosso, porque não queremos mais a vontade de Deus. Queremos a nossa vontade, queremos a minha vontade. E a vontade de Deus é perfeita e agradável, mas a minha vontade, ela é questionável. Por que ela é questionável? Porque a minha vontade é conforme o momento que eu estou vivendo, e não conforme o que Deus tem planejado. E talvez as lutas, as dificuldades venham para que eu e você nos dobrássemos e entendêssemos qual que é o projeto de Deus. Qual que é a vontade de Deus para nós, em meio a tudo isso. E por isso, então, Paulo nos afirma essas coisas. Ele nos deixa escritos, registrados, que precisamos permanecer firmes e inabaláveis. Precisamos ter fé e crer que Deus ainda é capaz de fazer. E mesmo que a medicina venha a ser contrária. Ah, mas você falou que Deus é capaz e de repente agora você está numa fase de luto, de choro. Mas para quem que é o luto? Para quem que é o choro? Eu sou peregrino, eu sou passageiro.
estava ouvindo, meditando a pregação do pastor Carlos. Se você não assistiu ainda, está nesse canal, ou acesse o canal da PIBA, Primeira Igreja Batista de Atibaia, e ouça a pregação dele. Nós paramos de desejar e morar para com Deus, sendo que a promessa de Deus é que nós fôssemos morar com Ele. Cristo morreu para que a nossa aliança com Deus fosse restabelecida, para que nós voltássemos a ter uma vida diária para com Deus. E nós paramos de desejar isso, porque nosso coração se voltou para as outras coisas deste mundo. Então fica aqui meu convite, assista essa mensagem que eu garanto para você que vai ser uma mensagem edificadora, uma mensagem transformadora para a sua vida. Então, no meio de tudo isso, a Bíblia faz nos lembrar que somos passageiros em terra distante, que Jesus é o Rei soberano, Salvador, e nós que precisamos dele. As nossas lutas não vêm para nos diminuir ou nos distanciarmos de Deus, vêm pelo contrário, vêm para nos fazer achegarmos a Deus. Porque nós não encontramos outra forma de chegar a Deus, mas Deus então, Ele cria situações para que nós possamos ficar mais próximos dele, mais perto dele. Então Deus começa a mover as situações. As nossas lutas não são para nos afastarmos dele, mas para aproximarmos dele. Ele revela a nós a sua vontade, o seu propósito. Quanto mais demorarmos para entendermos isso, mais iremos sofrer sem motivo. A minha esposa foi o ano passado um velório de um irmão aqui do Brasil para Cristo, e ela contou como foi diferente aquele velório, porque havia paz no semblante do irmão que Jesus recolheu, e a igreja louvava, a igreja adorava. Então aquele momento de tristeza se transformou num momento de alegria, de paz, de gozo. Por quê? Porque a loucura deste mundo é a sabedoria de Deus. Os homens falam, cara, o cara acabou de perder um ente querido e está louvando a Deus, agradecendo a Deus. Por quê? Porque ele foi morar com o Pai Celestial. Aquela inveja santa. Poxa vida, ele foi antes de mim. Ele já está com Jesus e nós aqui, e nós não temos mais esse desejo. Nós estamos presos às coisas deste mundo. O mundo religioso nos prende, o mundo secular nos prende, e a vontade de Deus que nos liberta, que nos transforma, estamos deixando de lado. Aí nós ficamos presos a uma religião que nos promete casa, carro, mansão, e nós batalhamos para alcançar isso, damos dízimos, ofertas altas, pagamos o sacrifício que não é mais necessário. E esquecemos de qual fato de que Jesus veio. Por isso, irmãos, permaneçam firmes e inabaláveis. Não é fácil, estou passando por uma situação pessoal, familiar, minha esposa, quem eu amo, que eu tenho profunda admiração, profundo carinho. Se eu pudesse, estava comentando com o meu pastor, trocar eu de lugar com ela, mas não posso. Então o que eu posso fazer? Confiar em Deus. Deus pode usar a medicina, Deus pode usar o seu poder, Deus pode recolher ela, pode, existe essa possibilidade. E qual que é a minha posição? Continuo louvando, continuando adorando, continuando servindo esse Deus. Foi para isso que Ele me chamou? Foi. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Vou preparar-vos lugar na mansão celestial, e voltarei para vos buscar. Então, irmãos, esse é o nosso, teria que ser o nosso anseio dos nossos corações ardentemente, todos os dias, a partir de que nós conhecemos o nosso Salvador. E se você não tem esse ardor no coração, é porque você precisa conhecer Jesus. Irmãos, não estou dizendo que nós sofremos de demência, que nós não sofremos, que nosso coração não fica apertado, que não dá vontade de chorar, que não dá vontade de... Não.
Eu só estou dizendo que no meio de tudo isso existe um Deus poderoso, fiel, para fazer infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos, do que imaginamos, do que desejamos. É isso que eu estou falando para você no dia de hoje. Crer em Deus não é sofrer uma demência humana, é ter certeza de que tem um Deus que vela por ti, que cuida de ti. Como diz lá em Salmos 121. Eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro. Meu socorro vem de Deus, que criou os céus e a terra. E quanto mais cedo eu entendo a sua vontade, o seu querer, busco a sua vontade no meio de tudo isso, menos eu vou sofrer, porque o Espírito Santo vai nos trazer a palavra de conforto, o ânimo, o fortalecimento. E por mais que as nossas angústias estejam dominando as nossas situações, quando a gente está em comunhão com a igreja, tem sempre um irmão te trazendo um bálsamo, sempre tem alguém te trazendo uma palavra, um ânimo, um fortalecimento. E é por isso que continuamos de pé, irmãos. Não sou melhor que você, não sou melhor que ninguém, não sou melhor que o ímpio, mas eu tenho um Deus que morreu na cruz e ressuscitou. E é Ele que me faz caminhar, me fortalece. Então, irmãos, que fique essa palavra para você. Não desanime no meio da tribulação. Porque no meio da tribulação é que a gente vê as mãos de Deus agindo a nosso favor. Porque quando tudo está calmo, Deus continua trabalhando a nosso favor, por isso que está calmo. Mas é no dia da angústia que nós vemos a mão de Deus agir. Que Deus possa fortalecer a sua fé, o seu coração. Oremos. Deus de graça, Deus de amor, Pai, queremos te louvar, te agradecer, te bendizer, porque, Deus, Pai, as tuas escrituras não falham em nossas vidas. Nós falhamos, nós erramos, nossa carne é pecaminosa, está em decomposição humana, porque envelhecemos, Deus, Pai. Nós chegamos e a Bíblia nos relata, nos fala que chegamos a uma certa idade, tudo é enfado e cansaço. Por isso nos ajuda, Deus, Pai, a te servir enquanto temos fôlego, forças e juventude, Deus, Pai, como diz a tua palavra. Ó Pai, que nós não venhamos, ó Pai, blasfemar contra ti, que nós não venhamos negar o teu mover, mas que na nossa angústia, na nossa tribulação, no nosso doer, Pai, ver alguém que a gente ama sofrendo, o teu Espírito possa trazer consolo. Que as tuas mãos poderosas possam estar conosco no meio das angústias, das lutas, das tribulações. Temos diversos irmãos conhecidos, ó Pai, passando pelas mesmas dificuldades que temos passado. E talvez, ó Pai, não é o passar, mas é como nós passamos, que vai fazer outras pessoas enxergar o Senhor Jesus nas nossas vidas. Por isso, Deus, ó Pai, fortalece a Tati. Sabemos, ó Pai, que é uma situação bastante delicada, bastante... vai ser um tratamento longo, a princípio, mas queremos que as tuas mãos estão com elas. O teu Espírito está com ela, está conosco, está com o Isaac, está comigo, está com os mais irmãos que também estão passando pelas mesmas situações. Que teu Espírito venha trazer ânimo, que o teu Espírito venha trazer o bálsamo, venha trazer paz, venha trazer alegria no meio dessas dificuldades, ó Pai. Cremos na tua cura, mas não como o principal objetivo da nossa fé, porque o nosso principal objetivo da nossa fé tem que ser conhecer o Senhor Jesus, o Cristo, o que morreu, ressuscitou, e cremos que a tua palavra é suficiente para as demais coisas serem acrescentadas em nossas vidas. Por isso nos ajuda. Agradecemos, Pai, os irmãos que têm nos ajudado, têm nos visitado, as pessoas, ó Pai, independente do seu credo religioso, têm contribuído e têm nos sustentado, Deus, ó Pai, de alguma forma. Ó Pai, te louvamos, ó Pai, que o teu Espírito possa abençoar cada um, Deus, ó Pai, porque às vezes a gente não tem e não consegue enxergar a dimensão de quantas pessoas são, mas o teu Espírito consegue, porque tu és um Deus onisciente, onipresente e onipotente. Abençoa, Deus, ó Pai, que a tua graça, a tua misericórdia e a tua fidelidade esteja com cada um. É o que te pedimos, Pai, no nome de Jesus, Senhor. Amém e amém.
Deus os abençoe e até o próximo vídeo. Em nome de Jesus.